Eu gostaria que o PowerPoint já está pronto. Bem, esse é o título da mensagem do dia de hoje, né? A alegria abundante e gratidão constante. Filipenses 1, de 3 a 8. A gente, quando está nas rodas de conversa, quando nós temos um tempo para conversar com as pessoas, nos debates, onde o assunto surge a respeito da vida, do nosso bem-estar, normalmente é comum que a gente troque ideia, e dê conselho um ao outro a respeito, de como a gente poder ter uma vida mais alegre, uma vida mais feliz. E isso é muito comum, não só no meio cristão, mas em outros meios. Eu acredito que todo ser vivo tem desejo de viver uma vida alegre, viver feliz. Na verdade, tem alguém que gosta de viver triste? Não tem ninguém precisando de tratamento aqui hoje, mental, e psicológico. Porque o homem, natural, mesmo aquele homem que não conhece a Deus, ele tem algum discernimento, e uma coisa que ele não quer para a sua vida é tristeza, ele não quer dores, ele não quer sofrimento, ele quer viver em alegria, e isso é muito comum. Então, muitos homens disseram muitas coisas a respeito da alegria, e eu quero compartilhar algumas delas que eu encontrei na internet, algumas que eu li em alguns livros, que eu tive a oportunidade de estar lendo, do que os homens em geral pensam a respeito da alegria. Você pode passar primeiro, por favor? O Carlos Drummond de Andrade é um escritor, foi, não sei se ele está vivo ou não, já morreu faz tempo, está vendo? Dele eu não sei, eu sei dos livros dele, que é um escritor renomado no Brasil. Ele deu essa definição: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Pode passar o seguinte, por favor. Mas a Bíblia, ela diz diferente. Em Filipenses, por exemplo, no livro que nós estamos estudando, capítulo 4, a palavra diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, diferente do que o Carlos Drummond de Andrade, apesar de ser um grande escritor, pensa, Deus tem uma maneira diferente de enxergar a alegria. Ele mostra para a gente que, de fato, a felicidade, a alegria, ela tem um fundamento, ela tem uma base, e ela está no Senhor. Então, ele acha que é melhor ser feliz sem ter motivo, mas eu acredito que é muito melhor, e a alegria é permanente e duradoura, quando ela tem um motivo, e quando o motivo é o nosso Senhor. Existem outros pensamentos, pode passar, por exemplo, Jorge Bernanos, ele diz: saber encontrar alegria na alegria dos outros é o segredo da felicidade. É interessante quando a gente lê essas frases, em ônibus, nos livros, ou na internet, em algum lugar, no jornal, a gente fala assim: nossa, que coisa linda que essas pessoas estão fazendo, mas muitas vezes nós não temos discernimento para entender o que de fato eles estão dizendo. Pode passar. Mas o que acontece quando o outro não consegue ter alegria? Então, quer dizer, é bom saber encontrar alegria nos outros, é o segredo para que eu seja feliz. E quando eu não consigo encontrar numa pessoa alegria? Porque existem pessoas hoje assim no mundo, pessoas que são incapazes de ser felizes, incapazes de ser alegres. Então significa que se eu encontrar uma pessoa assim, eu também não tenho a possibilidade de ser alegre. Então eu acredito que essa definição de alegria e de felicidade também não é uma definição adequada para nós que cremos no Senhor Jesus. Pode passar uma outra definição, que diz assim, de Joseph Addison: a amizade desenvolve a felicidade e reduz o sofrimento, duplicando a nossa alegria e dividindo a nossa dor. É maravilhoso o que ele está dizendo aí, mas pode passar. Mas o que acontece quando os amigos então nos traem? Então, o dia que eu sou traído por um amigo, o dia que o meu amigo se torna o meu inimigo, então eu não posso mais ser feliz, eu não posso mais viver minha alegria. São frases bonitas, mas muitas vezes não representam a realidade, a verdade que está sobre nós. Pode passar a próxima. Esse eu acredito que todo mundo conhece, Mahatma Gandhi. Ele diz: não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Mas eu encontrei uma pessoa mais sábia que Mahatma Gandhi,
E ele diz assim, em João capítulo 14, 16, eu sou o caminho, amém, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Amém. Então, o Senhor, aquele que criou todas as coisas, inclusive Mahatma Gandhi, tem uma ideia diferente dele, e diz que a felicidade não é o caminho, ele é o caminho, a vida. Então, muitas vezes, quando a gente lê essas frases, nós somos levados pela beleza, pela habilidade do escritor, da poesia, e a gente acha aquilo muito lindo, mas eu quero incentivar você hoje a conhecer o que de fato traz alegria à nossa vida, o que de fato pode trazer sobre nós uma felicidade duradoura, uma felicidade permanente, uma alegria permanente de vida. E é isso agora que nessa passagem do capítulo 1, do versículo 3 ao 8, nós vamos aprender com Paulo. Paulo, ele, quando escreve essa carta, ele escreve com muita alegria no seu coração e ele expressa essa alegria que ele está sentindo de várias maneiras. E durante todo esse período que nós vamos ensinar a respeito pregar, ensinar a respeito dessa carta aos Filipenses, nós vamos constantemente esbarrar nessa palavra alegria, felicidade. Muitas vezes ele falou nessa carta porque é um momento de muita alegria para ele fazer. Então agora eu quero te convidar a fazer a leitura comigo de Filipenses capítulo 1, do versículo 3 ao 8. Diz assim: dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação a favor do Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto, mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Como tenho por justo sentir isto a respeito de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Pois Deus me é testemunha de que tenho saudade de todos vós, na afeição de Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, neste momento, mais uma vez, em oração, nós te pedimos, Senhor, Pai querido, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar nesta manhã, que Ele possa falar aos nossos corações, que Ele possa, Senhor, Pai querido, trazer arrependimento, Pai, e trazer salvação nesse lugar. Há necessidade de cura nessa manhã, há necessidade de milagres, Senhor, há necessidade de restauração, Senhor, há necessidade de perdão, Pai, há necessidade de restabelecer relacionamentos nesta manhã. Tu conheces as nossas necessidades nesta manhã, que esta palavra possa vir de encontro às nossas necessidades e trazer suprimento para elas, Senhor. Que o Teu poder, que está no Espírito Santo de Deus, ministrado através da palavra de Deus, venha, Senhor, fazer maravilhas em nosso meio hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando Paulo lembra da igreja de Filipenses, o coração dele aqui se enche de gratidão e alegria. Segundo as próprias palavras que nós vimos aqui de Paulo, a gente pode concluir que ele toda vez que pensa a respeito dessa igreja, ele se sente impulsionado, compelido a dar graças a Deus por essa igreja. Eu acho que isso é maravilhoso. E o primeiro ponto da minha mensagem hoje aqui é que eu acredito que Deus ele precisa causar na igreja um motivo para que nós sejamos o motivo para que outros deem graças a Deus. Ou seja, a igreja ela deve causar gratidão na vida das outras pessoas. E quando eu falo igreja, eu estou falando num âmbito coletivo, mas estou falando também de um âmbito individual, porque eu e você somos a igreja do Senhor Jesus. E quando eu falo igreja, eu não estou falando desse prédio, do local da reunião. Estou falando das pessoas que estão habitando, estão aqui hoje reunidas. Eu e você, cada um de nós,
tem que ser motivo nas mãos de Deus para que outra pessoa possa dar graças a Deus. Assim foi o que aconteceu com Paulo, por causa daquela igreja que estava reunida em Filipe, né? Aquela igreja que era constituída de pessoas ali, né? Pela obra que aquelas pessoas estavam desenvolvendo naquele lugar. Paulo, toda vez que se lembrava daquela igreja, das pessoas daquela igreja, ele tinha que parar e orar e dar graças a Deus pela vida daquelas pessoas, pela vida daquela igreja, pela ministração que estava acontecendo naquele lugar, pela participação do ministério dele naquele lugar. E eu acredito que como igreja nós temos que causar isso nas outras pessoas. Você pode passar o slide para mim? Para que a gente dê um exemplo, eu acredito que como crente nós devemos ser como uma pedra quando atirada na água. Você já deve ter tido essa experiência quando você atira aquela pedra na água, a água ela é deslocada, né? E aquele deslocamento, aquela força que aquela pedra exerceu num certo ponto, num determinado ponto, né, cria ondas que vão se espalhando e aquela pequena ação causa, né, um distúrbio, um deslocamento que vai crescendo, crescendo, crescendo e atingindo às vezes áreas, né, e lugares distantes onde talvez a pessoa que atirou aquela pedra não tivesse força suficiente para lançar aquela pedra. Mas a reação causada por aquela pedra que caiu naquele lugar, ela foi capaz de produzir uma onda que alcançou lugares que jamais seriam possíveis que nós outros alcançássemos. E eu penso a respeito da igreja em relação a isso. Eu penso que como igreja, quando eu vivo conforme a vontade de Deus, quando eu vivo conformado segundo a identidade que eu tenho em Cristo Jesus, eu tenho a capacidade de ser como aquela pedra, de causar um distúrbio santo naquele local que vai se multiplicar através das outras vidas que eu alcancei. E eu acredito que nós precisamos ser assim, porque senão jamais o Evangelho cresceria, não é verdade? Nós podemos ver que hoje nós temos quantas igrejas reunidas nesse domingo, quantas igrejas se reunindo ao redor deste mundo, né, durante a semana, quantos homens e mulheres hoje adorando, né, servindo a Deus por causa da obra de uma única pedra que foi lançada. Aliás, não era uma pedra, a palavra diz que era uma rocha, que ali como base causou um efeito, né, tão expressivo, né, que levou a um movimento que continua até um dia que Ele mesmo, Jesus Cristo, promete voltar e recolher toda a sua igreja. Eu acho que isso é maravilhoso. O que a gente precisa entender logo de princípio aqui é que quando Paulo se enche de alegria e de gratidão em relação à igreja de Filipenses, não foi só porque aquela igreja o ajudou no seu ministério, né? A gente nessa carta vai descobrir que aquela igreja ajudou ele financeiramente, ajudou ele enviando pessoas para que cuidasse dele. Ele estava preso, como nós aprendemos na última mensagem que eu preguei aqui. Mas a gente pode perceber na introdução da carta, no versículo 1 e 2, né, onde nós tivemos aqui uma mensagem, né, que nos ensinou muitas coisas a respeito sobre aquela mensagem. A alegria dele, a gratidão dele não estava embasado naquilo que aquela igreja estava fazendo, naquilo que aquela igreja podia fazer, nas habilidades que aquela igreja tinha, mas no fato daquela igreja estar em Cristo Jesus. No fato daquela igreja ter recebido a graça de Deus. Ou seja, então a fonte da sua alegria não era a igreja de Filipenses, mas o fato daquela igreja estar em Cristo Jesus. Porque Ele é a fonte, Ele é o recurso da nossa alegria. Amém. Isso nós precisamos entender. Entenda uma coisa, não é por aquilo que nós como igreja, e agora estou falando da igreja civil, temos a habilidade de fazer, não é pela mensagem aqui anunciada, não é pela nossa caridade, não é pelo amor que nós vamos demonstrar pelas outras pessoas que a alegria e a gratidão vai nascer no coração. Nós vamos ser instrumentos, sim,
desta maneira na vida dessas pessoas. Mas a alegria verdadeira vai nascer no coração de outras pessoas se o Senhor Jesus for a fonte e o recurso de todo o nosso trabalho. Se as nossas habilidades não forem em Cristo, ela não vai ser uma alegria permanente. Se as nossas habilidades não tiverem a sua fonte em Cristo, se as nossas atividades não tiverem a sua fonte em Cristo, a alegria e a gratidão que a gente pode gerar na vida da pessoa jamais será permanente. Mas se em Cristo realizarmos todas estas coisas, eu te garanto e eu te prometo, não porque sou eu, mas porque a palavra assim diz, essa alegria será permanente, duradoura, eterna. Porque o nosso Deus é eterno. Será que você consegue compreender isso? Então, nessa primeira parte dessa passagem, no versículo 3, é isso que Paulo está dizendo, que a igreja deve causar gratidão na vida das pessoas. A igreja de Filipe, ela foi tão importante na vida de Paulo que, com frequência, ele lembrava dos irmãos. E a minha pergunta é, será que eu e você como crente, ou nós como igreja, nós temos causado lembrança na vida das pessoas que nós temos encontrado? Na vida das pessoas que nós estamos ministrando? Será que, como igreja, temos sido motivo não só de causar lembranças, mas de lembranças que trazem alegria? Porque tem muita igreja aí que tem causado sim lembrança em muita gente, a gente jamais esquece, mas tem sido motivo de tristeza, de dor, de sofrimento. Não é verdade? Será que, como igreja, estamos sendo os instrumentos de Deus para promover a gratidão e a alegria no coração dos homens? A igreja tem uma responsabilidade nas suas mãos. Eu acho lindo como a revelação de Deus se desenvolve através do Evangelho, da palavra de Deus, da Bíblia. Porque a princípio Deus escolheu um povo, o povo de Israel. E ele disse, povo de Israel, obedeça a minha palavra para que os povos vejam a minha presença aqui e venham até mim. Ou seja, no princípio Deus usou Israel para assim, vê e venha. Mas quando Jesus vem e se entrega na cruz e agora chama um outro povo, que não é só o povo judeu, ele chama aqueles que são da graça, que somos nós, que não somos judeus, ele já dá uma missão completamente diferente àquela que Deus deu à igreja de Israel. Porque a igreja de Israel diz, seja aqui, para que os outros vejam e venham até você. Agora ele olha para a gente e ele diz, siga-me e ide, e vá e façam discípulos. Ou seja, agora não era mais o povo que vinha para encontrar Deus, agora é nós que somos chamados a ir e levar a Deus à vida das outras pessoas. Amém. Mas muitas vezes a gente está agindo como o povo de Israel. A gente se fecha entre quatro paredes, e a gente chama esse lugar de igreja e a gente diz para as pessoas, não, vem e vê. Quando o Senhor diz, vai, ide, pregar o Evangelho e fazer discípulos. Eu amo o Evangelho porque, e a graça do Senhor Jesus, porque apesar de Deus estar agindo com graça desde o princípio, mesmo no tempo em que Ele chama Israel para que isso aconteça, que os povos reconheçam Deus, Ele agora dá-nos o privilégio de nós sermos participantes ativos da distribuição dessa mensagem. Ou seja, nós já não somos mais somente um grupo passivo, um grupo que está limitado a um local. Nós recebemos um privilégio de poder sair daquele lugar e com liberdade e com alegria no coração, compartilhar essa mensagem com as outras pessoas. Só ouvi um amém bem baixinho.
Eu vou repetir, vou dar uma chance. Eu acredito que a igreja recebeu um privilégio de poder ministrar o Evangelho para as nações. Amém. De fato, eu não estou falando isso como um jargão, mas de fato eu me sinto uma pessoa privilegiada por ter sido chamado para ser enviado a distribuir essa mensagem. Uma mensagem que traz alegria, uma mensagem que traz confidência, uma mensagem que traz cura, uma mensagem que traz liberdade, uma mensagem que traz salvação. Aleluia! Sabe por que eu me sinto privilegiado? Porque eu não sou digno de fazer isso. E se eu olhar para a palavra de Deus, o único que era digno de fazer todas essas coisas era Jesus Cristo. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele olhou para a gente e disse: ide, seis discípulos, pregando o Evangelho em todas as nações dessa terra. Eu acredito que a gente só consegue compreender isso se a gente estiver debaixo da graça do Senhor. E talvez por isso que a igreja tenha sido tão morosa, tão devagar em fazer essa obra. Porque eu acredito que tem muita gente dentro da igreja que ainda não encontrou a graça de Deus. E a minha oração é que o Senhor, nesta manhã, possa mover os corações e que você hoje encontre a graça de Deus e seja transformado. Que hoje essa mensagem traga arrependimento no teu coração e você possa pedir perdão a Deus pelos seus pecados, se entregar nas mãos dele e convidar para que ele seja Senhor e Salvador. De fato, é triste quando nós somos de motivos de lembrança desagradáveis para quem quer que seja. Infelizmente, muitas vezes é isso que nós estamos sendo. Por quê? Porque o pecado faz com que o homem esteja separado de Deus, mas não só isso. O pecado, ele também faz com que nós estejamos separados uns dos outros. O pecado nos separa, não só de Deus, mas nos separa um do outro. Pode perceber dentro de uma igreja. E aí eu agora estou dizendo aquela que é a igreja verdadeira, aquela que recebeu a graça. Quando nós não nos alimentamos espiritualmente, quando nós não crescemos espiritualmente, quando somos imaturos, quando ainda somos carnais, isso faz parte. Eu creio que tem uma fase de crescimento. Existe dentro de uma igreja saudável crentes maduros, crentes imaturos, crentes espirituais, crentes carnais, isso faz parte. Se não tiver isso dentro de uma igreja, se não tiver todas essas coisas dentro de uma igreja, aquela igreja não é sadia. Porque uma igreja sadia não tem só crente maduro. Se só tem crente maduro, é uma igreja que parou de fazer a obra do Senhor. Porque quando a gente ganha gente para Jesus, nós temos crentes imaturos. Tem que haver uma proporção de ambas as coisas dentro da igreja. Para que os mais maduros possam discipular os mais novos e fazer com que todos venham crescendo em direção à estatura de varão perfeito. Essa é a obra do Evangelho nas nossas vidas. Mas percebe que, às vezes, dentro da igreja, a igreja ela toma uma postura soberba, assim como foi a postura que Israel tomou diante da graça que Deus derramou, escolhendo aquele povo para que fosse a representação de Deus na terra. Eles se acharam tão especiais que se acharam melhor do que Deus. E resolveram falar assim, sabe de uma coisa? Vamos mostrar Deus para ninguém, não. Deus é só nosso, é meu e ninguém tasca. E hoje a igreja tem agido da mesma maneira. É abençoado por Deus, é agraciado por Deus com a salvação, com a libertação, com a cura, com a prosperidade. Mas ele diz, não, mas isso foi para mim, Deus deu para mim, é para mim, e eu não divido com ninguém. E aí começam as contendas, as disputas, as preferências. Você
Você já percebeu que toda vez que tem um problema dentro de uma igreja, quando começa a haver divisão dentro da igreja, o motivo são as preferências? Não, porque conheci, quando meu avô, meu pai, nós cantávamos hinos maravilhosos, porque o hino tem conteúdo teológico maravilhoso. Nós devemos cantar somente hinos na igreja. Aí o outro fala, não, mas eu gosto de música contemporânea, eu gosto de ritmos alegres, né, de músicas que me enchem. Não, eu acho que a igreja só devia ter música assim. E quando a gente começa a buscar as nossas próprias preferências, nós passamos a não pensar no outro mais, e tomamos uma ação egoísta e começamos a causar divisão e problemas dentro das igrejas. Não estou falando isso porque está acontecendo aqui, graças a Deus. E põe as mãos para o alto por causa disso, mas para que não venha acontecer. Porque quando, em primeiro lugar, eu busco a Deus, eu tenho as minhas prioridades no lugar certo. Porque quando Deus está em primeiro lugar na minha vida, o outro passa a ser mais importante para mim do que eu mesmo. A minha preferência pode me satisfazer, mas a minha preferência não é a vontade final, nem é a verdade. É a minha preferência. O meu interesse, quando eu estou em Cristo, é buscar o interesse de toda a comunidade de Cristo, para que haja crescimento, desenvolvimento e espiritualidade no âmbito congregacional global. Amém. Glória a Deus. Será que vocês compreendem isso? E é isso que está no coração de Paulo aqui. Quando ele olha para essa igreja, ele vê a unidade de espírito que está acontecendo. Ele olha como essa igreja se sacrifica, como essa igreja se entrega. Não tem outra coisa que ele possa fazer a não ser botar o joelhinho dele no chão e orar e agradecer a Deus, cheio de alegria no seu coração. Olha, eu dou glória a Deus de novo. Não é para encher a bola dessa igreja, não. Mas glória a Deus que eu tenho ouvido boas coisas a respeito da nossa igreja. E algumas pessoas que estiveram com a gente, foram para o Brasil, outras que tiveram a oportunidade, às vezes, de nos visitar e ter um encontro conosco aqui. Muita gente, né, que às vezes eu encontro na rua e a gente conversa, pastor, olha, aquela igreja me marcou. O carinho que eu senti dos irmãos. Essa semana foi a 4ª pessoa que compartilhou comigo, né, falou, pastor, olha, eu tive em tantas igrejas, e as igrejas falam, aqui é a sua família, mas eu nunca me senti em família como eu me senti nessa igreja em outros lugares. Amém. De fato, sinto que essa igreja foi a 4ª pessoa que eu ouvi nessas últimas 2 semanas. E glórias a Deus. Glória a Deus. Porque se isso está acontecendo aqui nesse lugar, não é porque nós temos habilidades, não é por causa dos nossos dons, não é por causa da nossa beleza, não é por causa do nosso amor, é porque Jesus está ministrando nos nossos corações. Amém. E nós precisamos preservar isso. Nós precisamos preservar a presença de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos preservar a presença de Jesus Cristo. Que aí então nós faremos as diferenças. E nós vamos causar alegria e gratidão no coração de muitas pessoas. Aleluia, Jesus. Você gostaria de ser motivo de alegria e gratidão no coração de alguém? Amém. Não desagarre de Jesus. Ande com Ele, ande conforme a vontade dEle. Ministre nele. E você vai ver que você vai ser capaz de fazer isso. Amém. Versículo 3 ele diz, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Que coisa maravilhosa. Mas eu acho que pior ainda do que causar más lembranças em algumas pessoas é a gente não causar lembrança nenhuma em ninguém. E a Bíblia fala a respeito disso. Se você quiser acompanhar, está lá em Ezequiel, capítulo 21. Deus, através do profeta Ezequiel, ele falou de pessoas assim. Ezequiel 21, versículo 28 ao 32, ele diz,
E tu, ó filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon e acerca do opróbrio deles. Dize, pois, a espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, para ser como relâmpago. Enquanto eles têm visões vãs a teu respeito, e adivinham mentiras, a fim de que sejam postas no pescoço dos ímpios, que estão mortalmente feridos, cujo dia é chegado no tempo da punição final, torne a tua espada a sua bainha, no lugar em que fostes criados, na terra do teu nascimento, eu te julgarei. Derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor, entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, destroços para destruir. Ao fogo servirás de pasto, teu sangue estará no meio da terra. Não serás mais lembrado, porque eu, o Senhor, o disse. Eu acho que é muito pior ser esquecido de uma vez por todas. Eu acho que até quando a gente causa más lembranças na vida dos outros, a gente ainda tem esperança. Ainda é possível virar as coisas, de mudar os nossos caminhos, de sermos transformados pela palavra de Deus. Mas o dia em que Deus declarar que é para a gente ser esquecido, acabou. Não tem mais jeito. E eu acho que a gente devia ter gritado agora misericórdia. Que isso nunca venha acontecer com nenhum de nós. E a gente não venha ser esquecido. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, para que não sejamos motivo de esquecimento, porque o final será terrível. Então, diante disso que nós estamos aprendendo aqui, o que nós devemos fazer? 1 Tessalonicenses 5,8 diz: em tudo dai graças. Foi a mensagem que eu trouxe no nosso culto de ação de graças. E a palavra deixa isso muito claro. Qual é que deve ser a minha atitude, então? Em tudo dai graças. Ah, pastor, mas tem uma hora que é difícil dar graça. Em tudo dai graças. É porque você não vive com meu marido. Em tudo dai graças. Pastor, você não conhece a jararaca da minha sogra. Dai graças. Pastor, você não sabe o patrão que eu tenho. Em tudo dai graças. Não sabe o que meu filho tem me causado. Em tudo dai graças. Amém. Amém. Será que nós entendemos? Versículo 4. Fazendo sempre todas as minhas orações, súplicas por todos vós, com alegria. Ou seja, até aqui ele falou a respeito da gratidão que havia no coração, mas agora ele diz que essa gratidão também deve ser feita com alegria. A primeira coisa que a gente aprende aqui da oração de Paulo é que ela foi específica. E nós precisamos entender isso, que a gratidão precisa ser feita em oração também, com alegria. Mas essa oração ela tem algumas qualidades. E a primeira dela é que ela foi bastante específica. Ele tinha um motivo, ele tinha um grupo de pessoas em mente, ou uma pessoa em mente, ele tinha um objetivo na oração. E o crente precisa ter um objetivo na sua oração. Eu uma vez ouvi um pastor pregando, faz muitos anos atrás, eu acho que eu fui um seminarista, acho que foi isso mesmo. Um irmão nosso, ele se formou no seminário, teve um curso da entrega do diploma, e o pastor estava falando isso. E ele falou isso, ele falou a respeito de crentes que são como hoje aqueles homens que lutam lá nas Arábias, eles saem lançando tiro e bomba para todo lado. Agora aquilo é um perigo, porque às vezes aquele negócio pode voltar e ir contra ele mesmo. Você atira sem objetivo, você atira, e tem muito crente dando tiro no alto, orando sem especificidade, sem objetivo.
né? E o Senhor, ele nos ensina, né? E o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele mostra que a nossa oração precisa ter um objetivo, precisa ter um propósito, precisa ter uma direção para que ela seja efetiva. Aí a gente fala assim, nossa, pastor, eu oro tanto, mas nada acontece. Eu falei, você tem um objetivo? Você tem propósito? E Paulo ensina isso aqui nessa oração dele, que a oração dele era específica e objetiva. O pedido dele era uma necessidade. É interessante que aqui, no texto grego, que é o texto original, a palavra aqui, oração, que existem várias palavras gregas para a palavra oração, que a gente traduz como oração na Bíblia. Não existe uma só. Essa daqui em particular, ela significa o seguinte: um pedido urgente para atender uma necessidade. Ou seja, ele entendia que dar graças a Deus pelos seus irmãos era algo urgente, era algo necessário. E é por isso que a segunda coisa que a gente aprende aqui na oração de Paulo é que a oração dele era feita com alegria. É bem verdade que muita oração que nós fazemos são feitas regadas com lágrimas. São orações que partem da dor, do sofrimento, de ver o outro estar sofrendo. E Deus também quer ouvir esse tipo de oração, e não tem nada de errado nós também orarmos dessa maneira. Mas essa é uma oração que a gente faz por aquele que está perdido, por aquele que está, né, fora dos caminhos do Senhor, por aquele que está em dificuldade. Né? Mas quando a gente ora por um crente, a nossa oração precisa ser diferente. Precisa ser uma oração regada de alegria. Por quê? Porque ele é melhor que os outros? Não. Porque nele está a presença de Cristo. Porque ele está debaixo da graça de Deus. Você está debaixo da graça de Deus. E a outra coisa que eu aprendo aqui a respeito da mensagem, da oração de Paulo, é que é um pedido forte, é um pedido, como ele diz aqui, súplica, ou seja, é um pedido que tem poder. A oração precisa ter poder. Uma oração sem poder, sem força, não sei nem se devia chamar de oração. Pode ser até assim. Mas uma oração que muda o coração de Deus é uma oração poderosa. Uma oração que nasce de um sentimento de intimidade com Ele. Uma oração que nasce de um desejo de ver as coisas diferentes. Uma oração que nasce do amor de Deus que está em nós. Amém. E quando a gente participa desse amor de Deus, não tem jeito de orar de outra maneira. A nossa oração ela se torna extremamente urgente, independente de qual seja a necessidade, independente de para quem seja. Hoje Paulo me fez um pedido aqui que a gente ore pela irmã dele, Isabel, né, em Portugal, pelos seus sobrinhos. Esse é o pedido que eu quero fazer a essa igreja, que a gente possa orar pela família dele. Né? Coisa linda, Deus transformou a vida do Paulo, a vida da Dina, está trazendo a família dele, agora está aqui a Fátima, seu marido, e transformando a vida dessa família. Amém. E eu tenho certeza que essa mesma oração que atingiu a vida do Paulo e agora atinge a família da sua irmã, também vai atingir a família dele lá em Portugal, porque o Senhor não está limitado somente a esse lugar. O Senhor, Ele está em todos os lugares, e Ele tem servos em todas as nações dessa terra, em todos os lugares, e o Senhor vai alcançar essa família e vai atender o pedido de oração. Amém, em nome de Jesus. Será que a gente pode tirar um minuto e orar por essa família agora? Curva a cabeça e ora. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora como igreja, Senhor, pela família do Paulo, Senhor, que está em Portugal, pela família da Dina, Senhor, pelos seus filhos, irmãos, pais, Senhor, sobrinhos, toda aquela família, Senhor, Pai querido, a Tua palavra diz, Senhor, Pai querido, que quando nós encontramos a Ti, Senhor, temos uma grande chance de restaurarmos toda a nossa família à comunhão com Cristo, Senhor, Pai querido.
E o Paulo tem crido nisso, Senhor. Por isso pede essa oração e tem orado conosco, Senhor, Pai querido. E a nossa oração, Senhor, é que Tu possas alcançar esta família e transformar os corações, Senhor. Que o Senhor possa trazer salvação neste lar, Senhor, nesta casa, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos como igreja em nome de Jesus. Amém. Mas então, quando eu sei que eu tenho que orar com essa alegria, com esse gozo, quando a palavra de Deus me diz em vários lugares que eu tenho que orar sem cessar, que eu tenho que buscar orar no Espírito, o que é que eu tenho que fazer então? Como é que eu faço? Eu achei uma ilustração bastante interessante aqui, que fala de um rapaz pintor, ele é um jovem pintor, e ele teve a oportunidade de pela primeira vez expor seus quadros numa exposição. E ele pintava flores e paisagens. E ele colocou seus quadros e um homem estava visitando aquela exposição e ele reparou que tinha um quadro de uma mão ali, uma mão calejada, uma mão de um trabalhador que estava ali pintado. E ele falou assim, você que é o pintor? Ele, assim, sou eu. Ele falou, olha, eu gostei muito do seu trabalho, muito lindo das suas pinturas, você tem uma habilidade extraordinária. Mas eu não entendi por que aquele quadro está ali, destoou de todos os... Eu vejo que o seu tema são flores e paisagens. Aquele quadro não pertence nessa exposição, não faz parte disso. E ele falou comigo, aquele quadro vai estar em todas as exposições da minha vida. Em todos os lugares. Todos os meus quadros têm preço, podem ser comprados, mas aquele não. Ele falou, mas por que você não vende aquele quadro? Porque aquela mão é a mão do meu pai. Que trabalhou duro para me dar o estudo, para me treinar a habilidade que hoje eu tenho para ser o que eu sou hoje. Um homem que, com alegria, reconhecia aquilo que havia feito. Eu sou pai terreno. Quem dirá mais o nosso Pai Celestial, que muito mais tem feito para nós? Será que essa gratidão pode surgir no nosso coração? Que a alegria pode estar na nossa vida por causa daquilo que Ele fez por nós? Aleluia! Glória a Jesus! Versículo 5. Pela vossa cooperação a favor do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aqui agora eu vejo, nessa pequena passagem, que a igreja também é um meio pela qual a fonte da alegria pode ser conhecida. A igreja tem nas suas mãos o poder agora de levar a alegria aos lares, de levar a alegria à vida de muitas pessoas. E Paulo aqui está feliz, e ele diz que um dos motivos da sua gratidão, da sua alegria, é o fato daquela igreja estar cooperando com eles em Cristo. Cooperando para que o Evangelho fosse levado. E eu quero dizer para você que existem muitas maneiras de nós cooperarmos para que o Evangelho seja levado. Uma igreja alegre é uma igreja que conhece o valor e pratica propagação do Evangelho. Eu queria que você gravasse. Uma igreja alegre é uma igreja que conhece o valor e pratica a propagação do Evangelho. Às vezes a gente vai em alguns lugares e a gente fala assim, nossa, que igreja alegre. Que igreja sem fim. Infelizmente, eu também já ouvi isso aqui. Teve gente que falou, nossa pastor, nossa igreja tem hora que não está com muita vida. E eu concordo. E tem hora que isso acontece. Sabe por quê? Porque nós não estamos servindo e seguindo aquilo que Jesus nos disse para fazer. Porque nós não estamos servindo de acordo com a missão que nós recebemos. Porque a igreja que vive a missão de Cristo na terra é uma igreja. Amém. Quando nós, como igrejas, não servimos no nosso papel e na missão que Cristo deixou, a alegria vai embora. As coisas se tornam mecânicas. O culto fica litúrgico. Sempre parece a mesma coisa. Os irmãos parecem que ficaram chatos. Ai, de novo. É como os jovens de hoje usam muito essa palavra, né? It's boring. Eu acho que é a palavra mais falada hoje na boca dos jovens. This is boring.
Na verdade, quem tem jovem em casa, né? Vocês confiam? Vocês confiam? Eu estou falando? It's born. Tudo é bom. Tudo é bom para quem não tem Deus em paz. Tudo é bom para quem não tem objetivo. Tudo é chato para quem não tem objetivo, para quem não tem uma missão. Mas quando a gente tem uma missão, quando nós temos um objetivo, a vida tem outra cor para a gente, tem outro aspecto. Às vezes, as coisas ficam até muito difíceis, né? Porque existem objetivos, existem coisas que nós queremos alcançar que são difíceis. Mas parece que a gente recebe alegria, renovo, a gente recebe força para continuar lutando por aquilo que a gente está buscando. E não tem nada melhor para uma pessoa que crê em Deus do que fazer a obra de Deus. Eu tenho certeza que você tem sonhos de ver seus filhos crescerem, ou sonho de crescer e ser alguém na vida, sonho de ser um profissional, sonho de concluir um curso, sonho de ser um bom pai, sonho de ser uma pessoa melhor na comunidade. Eu sei que você tem muitos sonhos, mas tem um sonho que precisa fazer parte da vida de um crente. É o sonho de ver o reino de Deus crescer, o sonho de ver o evangelho ser propagado. Mas para isso é necessário que a gente trabalhe, que a gente trabalhe. Como eu disse, existem várias maneiras de nós levarmos o evangelho. Uma delas, por exemplo, é que a gente possa pessoalmente compartilhar o evangelho com o outro, que a gente possa ser um instrumento da compartilhação. Mas a gente também pode abrir a porta da nossa casa para que haja um grupo de estudo bíblico, assim como o Bruno fez. Talvez você não tenha muita habilidade no falar, mas você pode abrir a sua casa para que alguém que tenha mais habilidade use a sua casa para levar o evangelho e você convide seus vizinhos, seus amigos, sua família. Essa é uma outra maneira. Aliás, foi assim que a igreja começou lá em Filipe, essa igreja que Paulo agora está dando graças a Deus. Um dia ele levou o evangelho na beira de um rio, e uma mulher chamada Lídia, que vendia púrpura naquela cidade, ouviu aquela mensagem, já não pôde se conter. Ela falou, essa mensagem precisa ser propagada, essa mensagem precisa espalhar, porque um crente de verdade, quando ouve a mensagem de Deus, não tem jeito. A alegria nasce no coração dele, e ele quer contar aquilo para todo mundo. Se hoje você tivesse ganhado na loteria, eu tinha certeza que você nem ia no culto. Você está ligando para todo mundo da sua família no Brasil, para os seus amigos, você está dando culto de alegria, dando pirueta, volta no quarteirão. Yeah! E por causa de coisas que são passageiras e vão ficar todos para trás disso que for, a gente é capaz de todo esse tipo de atitude. Mas por causa daquilo que é duradouro, aquilo que é eterno, e que vai causar alegria e vida eterna de algo nós, a gente não fica assim. Alguma coisa errada. Mas aquele que alcançou graça, como Lídia alcançou naquele dia, não pôde se conter. Olha, ela não sabia o que falar para os outros, mas a primeira coisa que ela fez, ela disse, Senhor, Paulo, vem para minha casa. E a igreja de Filipe se iniciou na casa de Lídia. E hoje aquela igreja era motivo de glória, de graça, de alegria no coração de Paulo. Porque aquela mulher abriu as portas para que o evangelho se propagasse. Outra maneira que a gente pode usar é de auxiliar alguém que está pregando o evangelho. Paulo tinha seus auxiliares, Paulo saía e pregava as mensagens, mas ele carregava com ele vários companheiros que também compartilhavam, mas ele tinha gente, e você pode acompanhar alguém que está levando essa mensagem e auxiliar essa pessoa. Você pode financeiramente investir na vida de pessoas que estão levando essa mensagem, assim como nós fazemos, os missionários. Até quero trazer para a igreja que nós resolvemos ajudar um missionário na Irlanda, um brasileiro, o pastor Sebastião. Ele está ministrando, já plantou 3 igrejas na Irlanda, foi para a 4ª, mas a igreja dele aqui fechou de uma hora para outra, ele ficou sem sustento. E ele ligou no desespero e falou, pastor, o que eu faço? Eu falei, não, liga para as igrejas, nós vamos te ajudar, nós vamos continuar. E graças a Deus aqui, num caráter de urgência, nós reunimos na diretoria e decidimos dar uma ajuda para ele. E vamos ajudá-lo para que ele continue levando o evangelho. Amém.
Assumimos o compromisso aqui com o pastor Carlos, que está lá no Senegal, de o quê? De enviarmos, né, um jovem para o seminário, para que ele seja treinado, para que ele seja um pastor e leve o evangelho por aquele país. Nós podemos fazer de várias maneiras propagar o evangelho. Nós podemos orar por aqueles que vão e pregam. Nós podemos, dentro da nossa casa, lembrarmos daqueles irmãos que estão pregando o evangelho e orar por eles. Existem várias maneiras que nós podemos fazer e utilizar para que o evangelho seja. E isso é muito importante. Agora, do versículo 6 ao versículo 8, essa passagem agora vai falar a respeito da segurança que a graça dá, né, porque a graça é o poder para que a vida seja alegre, para que a vida realmente seja uma vida de gratidão. Ou seja, né, nós vimos que ele dá graças, ele deu graças porque aquele povo, né, faz com que o evangelho prospere por causa da graça que eles receberam, mas tudo isso acontece porque o poder está na própria graça. É por isso que a palavra diz graça sobre graça. Graça sobre graça. E ele diz aqui no versículo 6 ao 8, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Como tenho por justo sentir isto a vosso respeito, ao de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Pois Deus me é testemunha de que tenho saudades de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Eu preciso fazer uma pergunta aqui. Onde está a sua confiança? Ou melhor, vou mudar a minha pergunta aqui. Onde está a sua confiança a respeito dessa igreja? Será que você tem confiado nessa igreja porque talvez você gosta da palavra que está pregada aqui? Será que você confia nessa igreja por causa do amor dos irmãos demonstrado aqui nesse lugar? Onde está a sua confiança? Paulo aqui, ele é muito grato por essa igreja, mas ele deixa mais uma vez bem claro que a confiança dele não estava na igreja de Filipos. A confiança dele não estava na habilidade dele, não estava no fato dele ter sido um pregador, né, um plantador de igrejas bem-sucedido. A confiança dele estava na graça que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa ter isso em mente, porque quando temos a confiança na graça do Senhor Jesus, nós não podemos ter dúvida a respeito da nossa salvação. Nós somos capazes de andar com o nosso coração em paz, de andar com alegria, de andar com gratidão nas nossas vidas. Ou seja, a confiança que eu tenho na graça de Deus traz todo esse refrigério, todo esse refresco que eu sinto em Deus. A minha visão é diferente, talvez, de muitos irmãos. Eu não sei aqui, né, qual é a visão de cada um dos irmãos, mas eu não acredito na existência de crentes desviados. Eu não acredito que seja possível um crente se desviar. Primeiro, porque a passagem está dizendo que aquilo que ele, Deus, iniciou, ele vai completar. Então ele não está dizendo que é o homem, por causa daquilo que ele faz, que vai chegar ao fim. Mas ele vai chegar ao fim porque o que ele iniciou, ele tem poder para concluir. Se eu digo que não, eu posso interferir no meio do caminho, então eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Porque ele falou que ele pode concluir, mas eu estou dizendo que ele não pode. Eu interrompi. E ele deixa bem claro que não, que aquilo que ele iniciou, ele vai concluir. Eu queria que você abrisse comigo na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19. E talvez você pode não concordar comigo, mas você deve concordar com a palavra de Deus. E o que eu penso não é o que eu penso o que a palavra diz. 1 João, capítulo 2, está lá no finzinho, antes do Apocalipse. Primeira carta de João, não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João, que está lá no finzinho. Versículo 2, capítulo 2, desculpa, versículo 19, diz assim: saíram de dentro de nós, mas não eram dos nossos, porque se
fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestassem os que não são dos nossos. Então não sou eu que estou dizendo. É a palavra. Quando eu digo que eu não concordo com a visão que hoje muitas igrejas têm de que o crente pode se desviar, não sou eu que estou dizendo. É a palavra que está me dizendo. Olha, se tem alguém que saiu do nosso meio, é porque de fato ele não era do nosso meio. Porque os que são do nosso meio vão permanecer conosco. Se saíram, era para manifestar que de fato eles não eram dos nossos. Será que precisa mais explicação ou está claro? Eu acho que a palavra deixa bem claro. Amém. Nós temos que entender que a igreja ela é composta de crentes, ela é composta de crentes maduros, ela é composta de crentes imaturos e ela é composta de pessoas que estão buscando. E o que pode acontecer é que hajam pessoas que até estejam buscando em nosso meio, mas que no caminho se desviam e não encontraram. Porque se tivessem encontrado, estariam debaixo de uma graça que permite que ele ande até o fim. Porque ele chegar ao fim não depende dele. Depende somente daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Amém. E Jesus disse na cruz, está consumado. Ora. Ele tem poder para cumprir. Você pode discordar de mim. Mas você também está discordando da palavra de Deus. Não deixe isso lá. E é isso, no versículo 7, ele mostra que essa segurança se inicia na graça. Não tem jeito. É como uma luz que ilumina, né, a casa que a gente tem aqui agora, de oração. Né? Nós temos luz aqui. Se eu soltar essa lâmpada aqui agora, ela deixa de iluminar. Mas se eu retornar essa lâmpada para o soquete desse lugar, ela volta a ter luz de novo. Mas por quê? É por causa do aparelho que ela está ali? É por causa dos fios que estão conduzindo a eletricidade? Não. A luz só está aqui porque existe um gerador lá na frente, algo que gera energia, que são as forças naturais, que empurrando a água ou pela luz do sol, são transmitidas para os aparelhos para que a luz e a energia sejam geradas para que a gente seja iluminado aqui. Assim é a graça. Deus é a fonte. E através de Jesus Cristo, morrendo na cruz, e pela ação do Espírito Santo, essa energia chega até nós. E ele diz que é impossível sermos separados do amor de Deus. Ele diz isso. Ou a gente diz que o Espírito Santo não tem mais poder, que o Espírito Santo não pode. Isso não é possível. E ele agora conclui, o versículo 8, dizendo que de tudo isso nasce uma afeição, nasce um amor, nasce um carinho. Ele diz, a nossa palavra aqui em português, ele fala saudades. Você sabe que o português é uma das poucas línguas do mundo que tem a palavra saudade, você sabia disso? Essa palavra saudade não existe em muitas línguas. Ela talvez não expresse bem o que ele está dizendo aqui. Porque não é só saudades que ele estava sentindo. A palavra grega aqui, ela significa uma afeição profunda. Uma afeição profunda, uma afeição rica, uma afeição que brota de um amor maravilhoso. E ela agora diz aqui que na vida de um crente que anda debaixo da graça, ele é um crente que tem afeição pelos seus irmãos, é um crente que tem amor pela obra de Deus, é um crente que tem o desejo de ter relacionamento um com o outro. Isso faz parte da vida. E não houve sacrifício maior do que aquele que Jesus Cristo fez na cruz. Não houve expressão maior para me ilustrar para você a respeito dessa verdade do que a afeição, o amor que Jesus nos mostrou na cruz. Porque ainda sendo pecadores, Ele nos amou e morreu pelos nossos pecados, para que nós
crendo no nome dele, com arrependimento no coração, recebêssemos a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Diante de tudo isso, então, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer um convite. Se essa graça não te alcançou ainda, eu quero te convidar com arrependimento no teu coração, de perdão a Deus e convidar para que Ele seja Senhor e Salvador da tua vida. Amém. Para que Ele venha te visitar, para que Ele venha com graça transformar o seu coração, trazendo liberdade, te libertando, para que você seja salvo, para que você ande com confiança, com alegria, com gratidão, até o fim dos teus dias, o dia em que Ele vai nos chamar para ocupar um lugar mais alto, juntos, eternamente. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, Pai querido, pela Tua palavra maravilhosa, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que é abundante, Senhor, infinita e eficiente, Senhor. Uma graça que é suficiente a alcançar todos os homens da terra, Senhor, mas eficiente para aqueles que creem no Senhor. Por isso, nesta manhã, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo possa fazer a obra e trazer arrependimento aos nossos corações, transformando-nos, Senhor, de graça em graça, de fé em fé, Deus Pai, para que nós venhamos crescer e alcançar a estatura de varão perfeito, Senhor, e sermos aperfeiçoados pelas Suas próprias mãos, até o dia em que, de fato, seremos perfeitos diante de Ti, vestidos com a veste de glória e de louvor, porque Tu és digno de honra, glória e louvor. Nós oramos em nome